Olá, esse é o Reprodução em Pauta, o podcast da Clínica Originari. Eu sou Paulo Bianchi, ginecologista, especialista em reprodução assistida. E hoje estou com o Dr. João Paulo Cardoso, urologista, especialista em reprodução assistida também, para fazer a segunda parte da nossa conversa sobre azospermia e oligospermia grave. Quer dizer, pacientes que têm poucos espermatozoides no ejaculado ou nenhum espermatozoide no ejaculado. Agora nós vamos falar sobre possibilidades terapêuticas, o que fazer quando a gente está diante de um caso assim. Fala um pouquinho sobre o pós-operatório. Acho que duas questões principais eu acho que se preocupam os homens. A dor, que você já falou que controla bem, mas, por exemplo, uma retomada de atividade física no homem que é mais ativo fisicamente. Sim. Em quanto tempo de internação, quanto tempo para retomar atividade física e quanto tempo para retomar atividade sexual? Como que normalmente é no pós-operatório uma cirurgia dessa? Tá. Bom, eu peço sempre alguns dias de repouso, pelo menos uns 4 dias. Tá. Um repouso relativo, né? Não podemos ficar acamado, a gente vai caminhar dentro de casa, né? Vai fazer todas as atividades que não envolvam uma atividade física extenuante, né? Perfeito. Então, refeições na mesa, nós vamos tomar banho no chuveiro, né? Então, assim, temos que caminhar um pouquinho, mas ficar mais quieto realmente, né? Sem fazer grandes caminhadas e não. A primeira semana, 7 dias sem dirigir, tá? Ok. 14 dias para retomar atividades físicas mesmo, de academia, mas muito variável, sabe? Perfeito. Eu sempre acompanho meus pacientes no pós-operatório de forma pormenorizada nesse sentido, né? Tipo assim, eu peço para eles me falarem, ó, como é que tá? E a gente vai acompanhando, ó, vamos então liberar para academia. Vamos começar primeiro com um exercício mais de membros superiores, né? Vamos começar uma caminhada antes de correr, bem aos poucos, mas em geral é uma cirurgia que depois de umas 2 semanas a gente já começa a retomar essas atividades. A atividade sexual é bastante variável. Como é uma região que vai ficar muito sensível, não tem uma contraindicação, mas acaba sendo pouco agradável. Perfeito. Então, o próprio paciente, ele é seu termômetro ali, né? Entendi. A partir do momento que ele já não está desconfortável com a manipulação da região e tudo, ele já pode retomar a atividade sexual, porque a gente não tem uma contraindicação específica para ejaculação, por exemplo. Entendi. Né? Você não mexe no pênis em si, Nem você no mexe pênis e nem nas vias bolsa. ejaculatórias, Perfeito, né? Então, perfeito. assim, é muito realmente de conforto, de como é que ele está se sentindo, né? Perfeito. Então, assim, nesse sentido, o pós-operatório normalmente é esse. Perfeito. E aí, voltando, uma coisa que você já tinha começado, eu acabei fazendo um desvio, mas eu acho que é importante a gente explicar para as pessoas que quando a gente vai para um procedimento como esse, como você disse, a gente ainda não tem certeza se vai conseguir espermatozoides ou não, Sim. mas o grande ponto é que a fertilidade ela envolve o casal, né? E nesse contexto do casal, né, você já falou por diversas vezes aqui no podcast que nós estamos falando sobre poucos espermatozoides que nós vamos usar num contexto de fertilização in vitro, especificamente de injeção de espermatozoides nos óvulos, né? E nesse momento a gente tem que levar em consideração também como é que a mulher está, né? E normalmente se faz essa cirurgia, né, João, no dia ou na véspera da coleta dos óvulos da mulher. Então, na verdade, existe um outro elemento por trás aí desse tratamento, que é a gente programa a cirurgia do homem próximo ao momento que a mulher vai colher os ovos, depois de ter recebido ali por quase 2 semanas os hormônios, né? E aí, eventualmente, pode acontecer de não ter espermatozoides na cirurgia. O que a gente faz, né? Como ginecologistas, a gente tem a opção de congelar os óvulos, mas existe uma alternativa que a gente sempre discute com os homens, né? Que é, numa situação como essa, se eles se sentiriam confortáveis de usar um espermatozoide de banco de doador. Então, quer dizer, se é um casal que está confortável em fazer isso, caso não tenha espermatozoides na cirurgia, esse material já pode estar na clínica congelado, quer dizer, eles escolhem esse material de doador, ele já fica na clínica, fez a cirurgia. Se infelizmente não tiver espermatozoide do homem, a gente já tem um espermatozoide para fertilizar os óvulos daquela paciente que, como eu disse, já vai estar no final do tratamento, da primeira etapa do tratamento. Na maioria das vezes é isso que a gente conversa com os pacientes. Isso, né? Essa é uma das possibilidades, né? Então, um pouco sobre essa logística. Vai muito do serviço, vai muito da clínica, vai muito do hospital. Essa tem uma variação, inclusive, mundial, né? Tem alguns centros mundiais que fazem junto do ciclo, tem centros mundiais que fazem separado. Perfeito. Porque o congelamento dos espermatozoides ele também é possível. Com ressalvas. Bastante desafiador, tá? Então, a gente não necessariamente vai ter uma recuperação desse espermatozoide depois que a gente descongela, mas é possível, né? Então, essa é uma possibilidade. Fazer fora do ciclo é uma possibilidade. Depende muito de como está a dinâmica do centro de reprodução,
tá? Se é um centro de reprodução que funciona bem nessa dinâmica, né? Mas o mais comum realmente é você fazer no dia anterior ou no mesmo dia, né? O dia anterior tem uma vantagem de você ter um período ali em que o tecido fica em preparação, né? E já elas chamam de overnight, né? Que ele fica ali num processo de incubação, de cultivo laboratorial, já se preparando para a seleção no dia seguinte, né? E se eventualmente a gente não tem espermatozoides, né? Aí a gente pode congelar os óvulos ou fazer uma fertilização a fresco se tiver um sêmen de doador, né? O sêmen de doador, ele é uma opção válida para os casais que têm o diagnóstico de azoospermia, né? Vai depender muito do casal, né? Do desejo do casal. Era a única opção que a gente tinha antes, passado, né? Como a gente comentou, exato. né? Quando a gente não tinha ainda essa possibilidade técnica. Vejo uma minoria dos pacientes optando por isso, porque justamente a gente tem a possibilidade realmente, né, de ter sucesso e, eventualmente, se não tiver, aí realmente a gente pode ter esses dois caminhos, né? Uma fertilização a fresco com um sêmen de backup, que a gente chama, né? Perfeito. Ou, eventualmente, uma fertilização dos óvulos congelados no futuro, né? Às vezes o casal gostaria de fazer essas decisões de maneira mais paulatina, né? Uma etapa de cada vez. Eu gosto muito dessa questão, né? Se a gente puder decidir enquanto a gente está em sequência, acho que talvez seja interessante, né? Cruzar as pontes quando a gente chega nelas. Sim. Gosto desse ditado, assim. Então, existem todas essas possibilidades. O mais importante é que o ginecologista e o urologista estejam em sintonia com o casal, né? Um trabalho multidisciplinar. Multidisciplinar, para que os passos sejam decididos com todos os poréns, né, e todas as implicações, porque, apesar de ser um diagnóstico, né, a gente tá falando desde o começo da nossa conversa aqui, né, apesar de ser um diagnóstico que tem aí possibilidades terapêuticas, não é um diagnóstico que tem a condução fácil, né? Desafiadora. Né? O diagnóstico desafiador, os exames, a própria cirurgia, depois a reprodução assistida, que é um desafio por si só. Sim. Nessa população é um desafio maior, né? Eu gosto, você também gosta, né, que a gente já trabalha há algum tempo juntos, né? De que a gente esteja sempre em sintonia e transparente com os pacientes. Acho que isso é essencial, né? Para todos os diagnósticos, nesse especialmente, né? Eu acho que é um ponto importante que você tocou, porque só duas complementações. A primeira, assim, quando a gente vai para a coleta de óvulos e é feita a cirurgia na véspera, isso é importante as pessoas saberem. Se eventualmente na hora que a gente colhe os óvulos e o material que foi extraído na cirurgia é examinado e não temos espermatozoides, naquele momento, se esse casal já não previu essa possibilidade antes da cirurgia e já escolheu um doador e o sêmen já está na clínica, nesse momento, se não está assim, a única opção que a gente tem é congelar o óvulo para depois fertilizar com o sêmen doado, né? Então é uma decisão, porque algumas pessoas podem pensar assim, puxa, eu vou para a cirurgia, se não tiver aí eu vou usar um espermatozoide doado. Só que como a coleta dos óvulos é na sequência, né, não dá tempo de providenciar um espermatozoide doado de um dia para o outro da cirurgia para a coleta dos óvulos, né? Um segundo ponto que é muito importante que você tocou, quando a gente está lidando com poucos espermatozoides, aí que se realmente permitiu que a gente usasse um espermatozoide para cada óvulo, então a gente não precisa ter os milhões que precisaria, tanto para uma fertilidade natural, quanto para uma inseminação, ou às vezes até mesmo para a fertilização clássica, mas precisamos de um para cada óvulo. A questão é que nós estamos lidando com espermatozoides imaturos, né? E espermatozoides que muitas vezes sofreram não só com uma questão de produção, né, João, mas uma questão de qualidade, né? Então também é importante dizer que a fertilização in vitro numa situação como essa, ela é possível, mas é comum também a gente ver a fertilização é sempre um funil, né? A gente parte de uma certa quantidade de óvulos e vai atingir uma quantidade menor de embriões. Num cenário como esse, em geral, esse funil é um pouco mais estreito, né? A gente tem um desgaste maior dos óvulos fertilizados até os que conseguem chegar a embriões viáveis, né? Então, às vezes, é um tratamento que a gente vai ter uma chance um pouquinho mais baixa, vai, às vezes, ter que repetir, é isso que eu queria também que você comentasse, se você operou, tem espermatozoides e a gente precisa repetir o tratamento, em quanto tempo a gente pode fazer isso, se esse é um bom sinal para uma próxima cirurgia, né? Mas também é importante o casal entender que é uma situação reprodutiva como um todo possível, mas que envolve alguns desafios e às vezes é um caminho, né?
se me permitir, não querendo me alongar muito, mas um outro ponto que eu acho importante desse trabalho em conjunto que a gente faz, urologista e ginecologista, e também a embriologia, né, que é quem vai identificar os gametas, quando a gente está pensando na fertilização in vitro como um tratamento em si, uma coisa que a gente leva muito em consideração é a idade da mulher e a reserva ovariana, né? E às vezes, quando a gente está em uma situação masculina que poderia, eventualmente, a gente fazer uma abordagem para tentar melhorar a produção, mas que ela é muito demorada, é de se pesar se esse tempo que vai demorar para ter um certo resultado não vai prejudicar o lado feminino. Sim. E aí o óvulo tem um peso grande na ocorrência da gravidez e, às vezes, mesmo em situações em que a gente poderia tentar uma abordagem urológica um pouco mais prolongada, a gente precisa mudar a estratégia, porque para a mulher isso seria ruim. Sim. E a gente teria uma perda de chance global de postergar o tratamento. Então é uma abordagem realmente, como você disse, é uma conversa que a gente tem em casos desse jeito, sempre a gente discute esses casos para ver o contexto e o que é melhor para aquele casal, né? Isso eu acho que é muito importante o pessoal entender. Mas comenta um pouquinho da cirurgia. Se a gente operou, teve espermatozoide, fizemos uma primeira fertilização, não deu certo. Preciso repetir. Como que funciona isso? É possível a gente repetir a microtese, né, que é a biópsia guiada por microscópio. Isso é um ponto interessante que a gente falou, né? Isso é também um avanço da técnica, né? Essas áreas em que a gente tem potencialmente a produção de espermatozoides, elas são muito diminutas. E sem o auxílio de um microscópio, a gente não necessariamente identifica essas áreas. O uso do microscópio durante a cirurgia, microscópio cirúrgico mesmo, né? Não é o microscópio de bancada que a equipe da embriologia vai usar. É um microscópio específico para a cirurgia, ele permite que a gente identifique pequenas áreas e outra, que a gente só retire essas áreas de forma muito específica. Então, a gente tem um prejuízo menor para o testículo em si e, eventualmente, a gente consegue ser um pouco mais preciso nessa biópsia, tá? Mas não deixa de ser um procedimento que vai causar, naquele local em que a gente fez a retirada do testículo, uma fibrose, uma cicatriz, né? Esse é um ponto que não vai ter mais testículo ali, produção nem de espermatozoides e nem de testosterona. Depende muito do caso, sabe, Paulo? Porque a gente tem biópsias e biópsias, microteses e microteses. Microteses que foram, eventualmente, que demandaram pouca área de dissecção, de procura, a gente manipulou menos o testículo, eventualmente a gente pode fazer uma nova biópsia, né? Porque a primeira biópsia não foi uma biópsia que a gente manipulou tanto. Só que eu só vou ter essa noção se foi eu que fiz a primeira. Perfeito. Né? Se foi um paciente que veio de um outro serviço, de um outro colega, a gente não necessariamente sabe como que foi o procedimento em si. Então, eu ficaria muito mais à vontade de repetir uma biópsia de um paciente que eu já conheço previamente, tá? Mas não é impossível a gente repetir, com todas as outras ressalvas extras. É um novo procedimento, num testículo que já foi realmente manipulado, né? Aí as taxas de sucesso elas vão caindo, mas elas não deixam de ser, não são desprezíveis. Por isso que a gente consegue oferecer, mas é bastante delicado, por causa desses pormenores, né? Função do testículo em termos de testosterona, volume do testículo que foi manipulado, né? Então, eu já tive casos em que contraindiquei uma nova biópsia, tive casos em que possibilitei que discutir que, olha, pode ser que a gente consiga com ressalvas, né? Então, já tive as duas situações. Não tem muito protocolo. E o contrário, João, o caso mais desafiador. Você fez a biópsia e não teve espermatozoides, né? Vale a pena você tentar fazer isso uma nova vez depois de um tempo, tratando alguma coisa? Ou isso já é um sinal definitivo de você virar para esse paciente e falar, olha, a gente tentou, esse é um achado já mais definitivo, a gente precisa pensar em possibilidades, desde o uso de espermatozoide doado até a adoção, porque vai ser um pouco mais agressivo sem um resultado. E faz diferença nesse contexto, se na microtese você também corrigiu uma varicocele ou não, né? Quer dizer, se esse homem tem uma azoospermia sem varicocele, então, quer dizer, você não teve uma correção cirúrgica de um outro fator, isso muda alguma coisa? Muda. Se a gente não teve o sucesso de um primeiro procedimento, partir para um segundo, a gente já tem alguns dados a mais. Então, a gente vai ter
normalmente como que aquele testículo é em termos de tecido, né? Então já Perfeito. tem o resultado da biópsia. A gente não manda esse testículo, todos os fragmentos para biópsia, né? Então, mas a gente já tem uma ideia. E se você teve uma ideia do procedimento, como que estava, você já consegue pensar bem se vale a pena a gente invadir de novo esse testículo. Então, Perfeito. quando ele é negativo inicialmente, fico ainda mais receoso de propor um novo procedimento, porque, em geral, a gente não tem grandes mudanças de um primeiro para o segundo. Ok. Salvo se você realmente vai fazer alguma mudança muito drástica. Mas as mudanças drásticas, elas não são drásticas. Mesmo se você vai otimizar a parte hormonal, a força da literatura não é tão grande. Você falou de varicocele, né? A gente tem aí mais ou menos de 10 a 30% dos pacientes voltam a ejacular depois que a gente corrige uma varicocele. Olha. É baixo e é alto. Sim. É alto porque se você... Não tinha nada, né? Quando não tinha nada, você começa a ejacular, você fugiu de uma microtese, né? Por outro lado, melhora um pouco o ambiente para você buscar espermatozoides. Então, se aumenta um pouquinho a chance de ter sucesso, né? Mas, idealmente, isso é feito antes. E tudo depende muito também do tempo do casal. Então, é isso que você destacou muito bem, né? Fatores femininos associados, se eles permitem esse tempo mais prolongado de tratamento, ótimo, né? Então, investiria, né? Mas, às vezes, não permite, né? Então, assim, é bem delicado essa questão de você repetir ou não um tratamento que tem seus meandros, né? As suas particularidades, vamos colocar assim. Então, nesse sentido, é desafiador também, né? Uma falha de tratamento prévia, se você vai decidir por investir num tratamento semelhante, aí sim, mudando alguns fatores. Mas, normalmente, a gente tem que ter um cuidado tão grande para indicar inicialmente que a gente tenta cercar todos os fatores. Entendi. Então, mudar muito de um primeiro para o segundo é muito raro. Seria um resultado mais definitivo, né? Depende muito do paciente, depende do caso. É difícil a gente ter um protocolo, né? Se inicialmente você teve esse tipo histológico e esse resultado, então não vale a pena. Nós vamos chegar nesse ponto, né? Eu acho que a inteligência artificial e outras coisas que a gente tem visto nos últimos tempos, talvez a gente consiga definir aí algoritmos mais precisos e tudo. Mas é bem complicado, né? Porque realmente não é uma ciência exata nesse sentido, né? E não é uma coisa que a gente tem um número enorme de pessoas assim para ter estudos também com poder estatístico que a gente fique super confortável e saiba muito bem como cada um se comporta. Que se comporta, é extremamente variável. São casais muito especiais realmente, né? Em que demandam muita dedicação nesse sentido, porque realmente são tratamentos especiais, né? Eu acho que João, a gente falou bastante aqui de problemas testiculares levando a uma produção baixa de espermatozoide ou ausência de produção e com isso poucos ou não espermatozoides no ejaculado, né? Mas vamos falar um pouquinho de uma outra etiologia da azoospermia, que eu não sei, talvez seja menos comum do que essa que a gente está dizendo, num contexto natural, não médico, mas que é a azoospermia obstrutiva não cirúrgica. Eu quero dizer assim, a vasectomia é uma azoospermia provocada por uma cirurgia. Né? Ótimo. Mas tem homens que têm obstrução no trato reprodutor sem ter a vasectomia. Exato. Né? Aí o tratamento é um pouco diferente. Sim. Né? Como é que funciona? Como que funciona? Bom, primeiro, não é o mais comum, infelizmente. Né? A gente tem em torno de 60% dos pacientes em que a causa dessa ausência de espermatozoides, ela não está relacionada ao transporte ou à condução desses espermatozoides ao meio externo, né? Então, não obstrutivo, né? E temos em torno de 40% dos casos em que ela é uma azoospermia de causa obstrutiva. O clássico mais comum é a vasectomia, né? Em que a gente, de forma cirúrgica, né, programada, a gente realiza realmente a interrupção do deferente, que é o canal dos espermatozoides, né, dos dois lados, né, porque a gente tem 2 testículos, 2 deferentes em geral, né, então a gente está ali causando uma obstrução planejada, é um desejo do homem, né. É um homem normal que você provoca uma obstrução. Sim. Então,
Em teoria, esse homem, ele tinha uma capacidade de produção de espermatozoides preservada, a gente só está realmente obstruindo a via de transporte, tá? É bem delicado falar que todo mundo tem o mesmo prognóstico, porque a gente vai ter outros fatores associados. Por isso que eu acho que é interessante todos esses homens que estão nesse desejo reprodutivo e são realmente, eventualmente fizeram uma vasectomia, que sejam avaliados. Porque a gente pode ter outros jogadores, né? Outros fatores aí associados. Mas o que a gente tem com a vasectomia ou com outras causas obstrutivas é um testículo que está produzindo os espermatozoides, eles só não estão sendo eliminados na ejaculação, né? Bastante interessante falar isso, porque sobre a vasectomia especificamente, né? A gente não tem nenhum tipo de alteração da ejaculação em si, tá? Vou até além, a gente não tem alterações da função sexual. Perfeito. A gente só tem uma alteração na presença ou ausência de espermatozoides ali, né? O próprio sêmen, o líquido seminal, não é produzido pelos testículos, né? Produzido pela próstata, pelas vesículas seminais, estão dentro da pelve, né? Dentro do abdômen da pelve, muito longe de onde a gente faz a cirurgia. A gente realmente está interrompendo ali a estrada, né? E esses homens, se eles mantêm a sua função no testículo, a gente vai ter uma produção de espermatozoides preservada, eventualmente a gente pode reverter essa vasectomia. Perfeito. Então, a gente reconectar o canal deferente, né? E aí, tem uma taxa, em cirurgiões experientes, tem uma taxa boa de patência, né? Ou, eventualmente, se não for do desejo do homem de reverter essa vasectomia, ou por uma outra indicação clínica, a gente pode buscar esse espermatozoide direto, aí, nesse caso, ou no epidídimo, que é um órgão alongado que fica atrás do testículo, que é o grande armazenador de espermatozoides, né? Atualmente a gente sabe que tem muitas outras funções de maturação, ele ganha motilidade, tem uma tarefa especial, tarefas no plural especiais ali dentro do epidídimo, mas a gente pode funcionar ali, captar os espermatozoides naquele local, ou eventualmente até dentro do testículo, inclusive de formas menos invasivas do que a biópsia em si, né? Porque se eventualmente a gente tem um testículo que produz espermatozoides de forma preservada, é mais fácil a gente achar esses espermatozoides sem necessariamente invadir tanto o testículo, né? Então, as zoospermias obstrutivas, vasectomia, um homem que fez uma outra cirurgia, né, que eventualmente interrompeu ali o trânsito dos espermatozoides, homens que fizeram cirurgias na próstata, né, por causa benigna ou maligna, homens que fizeram cirurgias da pelve, né, não necessariamente ligadas ao trato genital, podem ter ali alterações da ejaculação, os diabéticos, né, os pacientes que têm traumas medulares, em que a gente tem a função do testículo relativamente preservada, o transporte dos espermatozoides é que está alterado, né? Perfeito. Então, é menos comum, tem uma parcela menor das azoospermias que são de causa obstrutiva, e o tratamento é bastante diferenciado. O prognóstico também muda bastante. Exato. Né? A gente vai lidar com mais espermatozoides. Mais espermatozoides. Uma chance maior do que 50%, né, de obter espermatozoides. Sim, chances grandes, né, de obtenção de espermatozoides, dependendo da técnica. E também de uma maturidade maior desses espermatozoides, né? Perfeito. Então, assim, taxas de fertilização melhores, formação de embrião, né? Exato. Então, não deixa de ser um desafio, porque, né, a gente vai passar aí por algum procedimento, né, seja ele mais invasivo ou não. Então, é diferenciado também o tratamento. Né? E é curioso porque eu acho que dos dois tipos de azoospermia, eu acho que a única coisa que elas têm em comum mesmo é que a gente vai acabar precisando fazer a fertilização in vitro para usar esses espermatozoides. Sim. Seja espermatozoides testiculares ou epididimários. Pela quantidade, pelo estado de maturidade, esses espermatozoides não são suficientes para a gente fazer, por exemplo, uma inseminação intrauterina. Então, nessas situações, as mulheres vão estar estimulando os ovários e esses procedimentos urológicos vão ser feitos próximo ao momento da coleta dos ovos, de tal forma que a gente, de preferência, apesar de a gente poder congelar o espermatozoide assim, a gente usa o espermatozoide a fresco, já que ele está numa situação de maturidade um pouquinho diferente, a chance é um pouquinho melhor se a gente fizer assim. Né? Mas realmente com um prognóstico totalmente diferente, a chance de obter, a chance de formar embrião, muito diferente das não obstrutivas. Né? Salvo nos pacientes que fizeram a reversão da vasectomia. Perfeito. Aí a gente está pensando... uma causa mista, né? Mais em direção a
A gravidez espontânea, Perfeito. né? Assim, cada caso é um caso, a gente discute vários pacientes, né, com vasectomia, quais as opções que o casal tem, Perfeito. pra gente encaixar a melhor opção ali, né? Mas quando a gente vai utilizar realmente um método cirúrgico de captação desses espermatozoides, eventualmente não, né? Todos os casos vão realmente passar pela reprodução assistida, né? Então, nesse sentido, é bem parecido, assim. Bom, com isso a gente encerra essa segunda parte do podcast sobre azospermia e oligosospermia severas. Nós falamos aqui sobre tratamentos dessa condição, bastante angustiante, bastante desafiadora na medicina. Agradeço ao Dr. João Paulo. Se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio, por favor, nos envie aqui nas redes sociais, comente aqui o vídeo, encaminhe esse vídeo para quem você achar que pode se beneficiar desse conhecimento e nos aguarde, nós dois vamos estar juntos numa terceira parte sobre fatores que interferem na função reprodutiva masculina, fatores ambientais, fatores de saúde. Eu acho que é bastante interessante também. Nos acompanhe lá. Até uma próxima.